A Lua desapareceu em 1110 e agora sabemos o porquê. 11 de maio de 2020. O ano de 1110 D.C. é digno de nota por alguns grandes eventos. As batalhas das cruzadas estavam sendo travadas em todos os lugares. O rei Henrique V da Alemanha casou-se com Matilda, de 8 anos, filha do rei Henrique I da Inglaterra, que estava ocupado acrescentado uma capela à igreja do castelo de Windsor. E a lua desapareceu completamente. Espere o que? Na quinta noite do mês de maio apareceu a lua brilhando à noite e pouco a pouco, sua luz diminuiu, de modo que, assim que a noite chegou, ficou tão completamente extinta que nem a luz nem orbe, nem nada foi visto. Esse relato de testemunha ocular relatado na Peterborough Chronicle, uma das 4 crônicas anglo-saxônicas que são registros da história da Inglaterra após a conquista normanda, hoje pode ser descartado como um eclipse lunar, exceto que nenhum eclipse lunar extingue a luz da lua. Completamente que nenhuma sombra ou coroa fraca possa ser vista. Um novo relatório da revista Scientific Reports pode finalmente resolver quase 1000 anos de argumentos sobre o misterioso desaparecimento lunar. Aqui mostramos que uma observação medieval única de um eclipse lunar total escuro atesta um véu de poeira sobre a Europa em maio de 1110 D.C., corroborando com as cronologias revisadas do núcleo de gelo. Uma das maneiras mais precisas de determinar o que aconteceu em um determinado ano ou período antigo é estudar núcleos de gelo de terras cobertas de geleiras há muito congeladas como a Groenlândia e a Antártica. A lua desaparecida de 1110 é bem conhecida e os pesquisadores descobriram que a solução foi resolvida quando um núcleo de gelo da Groenlândia mostrou uma camada contendo evidências de uma erupção em 1004 pelo vulcão Hekla da Islândia, conhecido como Portal para o Inferno por suas frequentes erupções violentas. Grandes depósitos de enxofre por volta de 1110 e anos depois indicavam uma pesada camada de poeira vulcânica flutuando ao redor do mundo, causando mudanças climáticas e eclipses lunares não relacionados ao Sol. Caso encerrado no eclipse realmente total de 1110, certo? Alguns anos atrás, um estudo concluiu que uma escala de tempo chamada Cronologia do Núcleo de Gelo da Groenlândia 2005, GICC05, estava errada em até 7 anos no primeiro milênio D.C., e até 4 anos no início do próximo milênio. Opa! Esse erro de cálculo levou a erupção de Hekla de volta a 1104, o que significa que suas nuvens teriam desaparecido em 1110. O coautor e paleoclimatologista Sebastian Gillet, da Universidade de Genebra, na Suíça, e sua equipe procuraram um núcleo de gelo da Antártica para uma leitura mais precisa. Essa amostra central mostrou evidências de um evento atmosférico significativo começando em 1108 e continuando até 1110 e além. Eles então voltaram aos registros históricos para ver que outros vulcões poderiam ter surgido na época. Foi quando encontraram uma referência japonesa a um evento em 1108. As fontes dessas erupções permanecem desconhecidas, mas propomos que o Monte Azama, cuja maior erupção do Holoceno ocorreu em agosto de 1108 desse Columbus e é credivelmente documentada por um observador japonês contemporâneo, é um contribuinte plausível para o elevado sulfato na Groenlândia. Monte Azama. O Monte Azama é o mais ativo em Honshu, a principal ilha do Japão. Em maio de 1783, o Monte Azama iniciou uma erupção de 3 meses que matou pelo menos 1.400 pessoas e uma coluna de fumaça que foi responsável pelos 5 anos da Grande Fumitame que matou pelo menos 20.000 a mais. Embora os registros não sejam tão detalhados, eles indicam que a erupção do Monte Azama em 1108 foi 2 vezes maior. A pesquisa de Gillet encontrou anomalias climáticas graves na Europa Ocidental entre 1109 e 1111 d.C. Dessa vez, o núcleo de gelo era preciso, combinava camadas semelhantes de enxofre em anéis de árvores do mesmo período. Os registros da NASA indicam que 7 eclipses lunares totais seriam observáveis na Europa entre 1100 e 1120 d.C. E os astrônomos observam que nuvens e neblina causadas por vulcões podem afetar o brilho dos eclipses lunares. Agora sabemos que eles extinguiram um em 1110 como uma vela ao vento.